Você que pode, curva a sua cabeça aí no teu lugar. Senhor, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é bom, que o Senhor é digno. Que o Senhor possa ser glorificado, Senhor, nessa manhã, em nossas vidas, nesse lugar. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Senhor, em nós e acessa, Senhor, o nosso coração nessa manhã. Acessa os nossos corações, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer. Nós nos abrimos ao Senhor nessa manhã. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, e nós clamamos, Senhor. Toca-nos e transforma-nos pela Tua palavra. O Senhor disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso, vem falar em nós, vem falar ao nosso coração, Senhor, nessa manhã. Vem nos limpar, vem nos ativar, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente falou semana passada sobre um nome. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos. E o que nós precisamos é de Jesus. Amém? O que acontece quando você fala esse nome dentro do teu coração? O que acontece? Se acontece alguma coisa no teu coração? O que acontece quando a gente fala esse nome? Jesus. E nessa manhã eu quero falar rapidamente sobre uma coisa. Quando Jesus está. Quando Jesus está. Você pode imaginar o que acontece quando Jesus está? Consegue imaginar isso? Quando Jesus está, fala isso. Quando Jesus está. Alguma coisa acontece. Pode falar, alguma coisa. Quando Jesus está, alguma coisa acontece. Amém? E aqui eu comecei a refletir e preparando essa palavra. Quando Jesus está. Senhor, o que acontece quando o Senhor está? O que acontece quando Jesus está? E eu separei aqui alguns pontos. São 7 pontos aqui. De coisas que acontecem. Jesus não se limita a esses 7 pontos. Muito mais coisa vai acontecer. Mas 7 coisas que acontecem quando Jesus está. Uma das coisas que acontece quando Jesus está, a cura. Quando Jesus está, a cura. A gente lembra lá que em Marcos capítulo 10, versículo 46, Jesus, lá em Jericó, depois foram para Jericó, versículo 46, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando,
disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, Jesus chegou num lugar e quando Jesus chegou, o que houve? Houve cura. Quantos lembram da história da mulher do fluxo de sangue? O que aconteceu com ela? Ela se arrastou e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada. A gente falou aqui na quarta-feira sobre o centurião de Cafarnaum, que intercedeu pelo seu servo e ele disse: ó, Senhor, não precisa nem ir lá em casa. Basta apenas o Senhor dizer uma palavra e ele vai ser curado. E ele foi curado. E eu creio que a cura não se trata apenas da cura física. Porque Jesus, naquele poço com a mulher samaritana, ela mesma, Jesus curou aquela mulher. Quando ele tocou e falou: ó, chama o teu marido e vem cá. Tocou na ferida dela, né? Que ela tava ferida. Pensa numa mulher ferida. Jesus conversando com ela falou: ó, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para mim. E eu te daria a água da vida e você nunca mais ia ter sede. Aí ela: você é maior que os nossos pais que construíram esse poço para nós? Você é maior que eles, então. Ela falando assim com Jesus. Aí o desenrolar da conversa, Jesus vai lá e toca na ferida. Vai lá, chama o teu marido e vem cá, então. Ela: veja que és profeta. Né? Aí Jesus consegue acessar o coração daquela mulher e curar o coração dela. Então, quando Jesus está no ambiente, há cura. Quando Jesus chega num lugar, há cura. Quando Jesus chega num lugar, também há libertação. A libertação. Jesus atravessou o mar para chegar na região dos Gadarenos, e aí veio um homem louco, possuído por uma legião de demônios, e veio do cemitério, né? Imagina a cena, né? Imagina quem era o cara. Imagina um doido possuído por uma legião saindo de dentro do cemitério vindo atrás de você. Você imagina isso? Mas Jesus não ficou com medo, não. Na verdade, eles ficaram com medo, né? Falaram: ó, não maltrate a gente, deixa a gente ir para os porcos, pelo menos. Eles pediram para Jesus. Mas Jesus libertou aquele homem, o gadareno. Quando Jesus chega, a libertação. Quando Jesus chega, a cura. Quando Jesus está no lugar, há livramento. Não sei se vocês lembram quando os discípulos estavam no barco, Jesus estava no barco e houve uma tempestade. E Jesus estava dormindo. E aí os discípulos ficaram desesperados, falando: Jesus, acorda, não se importa que a gente pereça. Aí Jesus acorda, repreende os ventos e a tempestade. E Jesus dá livramento para aqueles homens. Então, quando Jesus está,
há livramento. Quando Jesus está num lugar, quando Jesus chega num lugar, há ressurreição. E quantos lembram aqui da história de Lázaro? Que Jesus viajou 3 dias e chegou lá, Lázaro já estava dentro da cova, já, era uma caverna, né? Que eles colocavam os mortos. Jesus mandou tirar a pedra e o que Jesus fala? Lázaro, vem para fora. Quando as pessoas chegaram diante de Jesus e falaram sobre a filha de Jairo, e Jesus falou, não se desesperem, ela só dorme. E Jesus foi lá, tirou todo mundo do ambiente e ressuscitou a menina. Então a gente vê Jesus curando, a gente vê Jesus libertando, a gente vê Jesus dando livramento da tempestade, a gente vê Jesus ressuscitando pessoas, a gente vê Jesus perdoando pessoas. Quando Zaqueu sobe a árvore, ele roubava muito. Ele mesmo confessou isso diante de Jesus. Senhor, aquilo que eu peguei a mais, eu vou devolver muito mais. E aí, pela atitude dele, Jesus fala, hoje chegou salvação na tua casa. Então, quando Jesus chega, a presença de Jesus muda o ambiente. Traz arrependimento. Jesus em nenhum momento falou para ele alguma coisa. A Bíblia não relata isso. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Não, mas a presença de Jesus constrangeu Zaqueu ao ponto de ele mesmo se arrepender. Só pela presença de Jesus no ambiente. Então o que acontece quando Jesus está? A cura, a libertação, a livramento, a ressurreição, a arrependimento. Quando Jesus está, acontece alguma coisa. A Bíblia diz, em alguns lugares aqui, que Jesus ele deu uma direção. Quando Jesus está, a gente não está perdido. Quando Jesus está, não existe dúvida. Não existe dúvida se Jesus está. Na primeira pesca milagrosa, em Lucas capítulo 5, Jesus, o que acontece, vamos desde o versículo 1. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Qual foi a direção de Jesus? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quando Jesus chega, a direção chega. Não tem dúvida. Quando Jesus chega, não existe dúvida. Em João capítulo 21, depois da ressurreição de Jesus, Jesus tem uma ação semelhante e ele fala para Pedro, lançai a rede à sua direita. E ele lança a rede, a Bíblia diz que eles pescam 153 grandes peixes.
Outro momento que Jesus dá uma direção para Pedro, quando ele fala dos impostos com Jesus, e aí Jesus fala, ó, vai lá naquele lago, pesca, joga a linha, pesca o peixe, pega a moeda dentro da boca do peixe e paga o imposto. Quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, ele fala, ó, pede para todo mundo sentar em grupos de 50 e 50. E depois a gente vai servir eles. Quando Jesus vai transformar a água em vinho, ele fala, ó, junte as talhas e encham todas de água. Toda vez que Jesus está prestes a fazer alguma coisa, ele organiza antes o ambiente. Então, a gente precisa ficar atento ao que Jesus está fazendo, quando ele está organizando o ambiente. E isso é mudar as coisas de lugar. Pegar uma multidão e separar ela de 50 em 50 é reorganizar todas as coisas. Pegar as talhas, todas as talhas, coloca aqui, ó, diante de mim. Encha todas de água. É reorganizar o ambiente. Ir até o mar alto e lançar a rede. Lançar a rede à direita. Você está lá do lado esquerdo. Você não percebe, mas você está do lado esquerdo aqui tentando pescar. E Jesus fala, ó, lança a rede à direita. Quando Jesus chega, a direção chega. Você não tem mais dúvida. Quando Jesus está no ambiente, nós não temos dúvidas. As dúvidas acabam. E o mais importante, quando Jesus está, há palavras de vida eterna. Quando Jesus está, há palavras de vida eterna, mesmo que você não pareça digno, como o ladrão da cruz. Jesus virou para ele e falou, ó, fica tranquilo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele não tinha nada para oferecer, ele não tinha a vida dele para oferecer, ele não podia fazer nada. Ele não podia servir Jesus, ele não podia fazer nada, ele estava morrendo. E Jesus deu uma palavra de vida eterna para ele. Pedro disse, né, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso na nossa língua, trazendo isso, lembrando da irmã de ontem, né, dos significados limitados da nossa língua, parece que Jesus está falando isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A gente entendendo no português, é isso, mas Jesus está falando muito mais do que isso. Qual que era o símbolo da glória de Deus no Antigo Testamento? Era o Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança. Lá habitava a presença de Deus. O tabernáculo, o templo, era dividido em 3 compartimentos. O átrio, onde todos entravam, e ali tinha o altar do sacrifício. O santo lugar, onde os sacerdotes entravam, tinha a bacia, eles lavavam as mãos, lavavam os pés, entravam nesse lugar, os sacerdotes. E tinha o Santíssimo Lugar, que era depois do véu, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E lá habitava a glória de Deus. Para você entrar no átrio, que era onde todo o povo entrava, tinha uma porta. E essa porta se chamava Porta do Caminho. E todos entravam por essa porta, para sacrificar, para adorar a Deus, para pedir perdão dos seus pecados. Para os sacerdotes entrarem no santo lugar, eles se lavavam, eles tinham toda uma preparação, eles passavam por uma porta. E essa porta era a porta da verdade.
Aí eles entravam no santo lugar. E para chegar no santíssimo lugar, o sumo sacerdote passava pelo véu, que era a porta da vida, onde habitava a glória de Deus. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, é isso que ele está falando. Ele está falando muito mais do que a nossa língua consegue entender. Eu sou a porta do caminho, eu sou a porta da verdade, eu sou a porta da vida. Ninguém chega até a glória de Deus se não for por mim, se não vier por mim. Quando Jesus está, acontece alguma coisa. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é. Não é uma história. Não foi uma história, não é uma história bonita, onde a gente olha e fala, meu Deus, olha que lindo, olha o que Jesus fazia. Não, gente. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Quando Jesus está, acontece alguma coisa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Consegue entender isso? Feche teus olhos por um instante. E traz isso para o teu coração. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você consegue entender isso? Você pode adorar Ele por isso? Você tem uma palavra de adoração em seus lábios? A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Será que Ele pode te encontrar, me encontrar, nos encontrar nessa manhã? Será que Ele pode te encontrar? É isso que tem no coração de Jesus. No coração de Jesus tem uma palavra de cura. No coração de Jesus tem uma palavra de livramento. No coração de Jesus tem uma direção para a sua vida. Onde Ele chegar não vai ter dúvida. Onde Ele chegar não vai ter enfermidade. Onde Ele chegar não vai ter prisão. Onde Ele chegar não vai ter adversidade, porque Ele vai ser o teu livramento. Ele vai ser a tua cura. Ele vai ser a tua libertação. Ele vai ser a tua prosperidade. Ele vai ser tudo o que você precisa. Ele não vai te condenar, Ele vai te perdoar. Ele não vai te odiar, Ele vai amar, porque Ele é amor. E o mais importante, Ele, só nele, nós temos palavras de vida eterna. Só nele nós temos acesso ao Pai, a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta que você precisa entrar, que eu preciso passar por ela. Até chegar em Deus, até chegar no Santíssimo Lugar. Porque esse é o desejo de Jesus. A Bíblia diz que quando Ele foi crucificado, o véu se rasgou. E agora você pode entrar. Não é mais o sumo sacerdote uma vez por ano. Você foi feito rei e sacerdote. Você pode entrar. Você tem acesso ao Santíssimo Lugar. Você tem acesso à glória de Deus. Mas tem um caminho. O caminho continua o mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você ainda tem que passar pelas portas.
Jesus não criou um atalho, Jesus não quebrou o muro de trás do templo e abriu uma nova porta para o Santíssimo Lugar. Não, ele rasgou o véu, mas o caminho continua o mesmo. Você tem que entrar no átrio, você tem que sacrificar, você tem que se santificar, lavar tuas mãos, lavar teus pés, você tem que entrar no santo lugar, você tem que comer da mesa, os pães da preposição, você tem que comer o alimento que está no santo lugar, a palavra de Deus. Você tem que ser limpo pela palavra, você tem que se alimentar da palavra, você tem que se alimentar com o alimento dos sacerdotes, com aquilo que Deus separou para os sacerdotes. E aí sim, aí então, antes de entrar no Santíssimo Lugar tem uma piscina, que agora você não lava mais a mão e o pé, agora você pula dentro da piscina, irmão. Você lava o seu corpo inteiro, você está completamente lavado, completamente limpo, completamente santo, santificado não por você, mas pela água que Ele preparou nesse lugar. E aí sim, com mãos limpas, com coração puro, com vestes limpas, aí você entra no Santíssimo Lugar e conhece a glória de Deus, com temor, com reverência. Não é medo, mas é reverência, porque Deus é santo, porque Deus é digno. Aí eu entro no Santíssimo Lugar. Quando Jesus está, acontece alguma coisa. E, sabe, a gente vive das histórias do passado. Pode abrir os olhos. A gente vive das histórias do passado, de que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E é lindo, maravilhoso a gente ler isso aqui. A gente precisa ler, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que Jesus fez. Jesus fez muita coisa. E cara, tem um versículo que eu amo. É o último versículo do livro de João. João 21, 25 diz assim, ó: há, porém, ainda muitas outras coisas, muitíssimas outras coisas, que Jesus fez. E se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que se escreveriam. Consegue entender esse versículo, gente? Não, você não entendeu esse versículo. Olha aqui o que está falando de Jesus, gente. Há, porém, ainda muitíssimas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveriam. Não ia caber no mundo. Não ia caber no mundo. O mundo inteiro não tem estrutura física para comportar todos os livros que se escreveriam. Imagina todos os continentes. Imagina todo o mar. Imagina todos os livros empilhados na máxima altura que você puder, até chegar à camada de ozônio. Até chegar onde não tem mais a gravidade. A Bíblia diz que o mundo inteiro não teria espaço para conter todos os livros que se escreveriam sobre os feitos de Jesus. Sobre quem ele era. Sobre o coração dele. Consegue entender isso? Não dá para entender aqui, ó. Não dá para entender na sua cabeça. Dá para entender na sua mente. Você precisa de uma revelação no teu espírito. Aonde esse versículo mexa com você. Aonde o nome de Jesus mexa com você. Aonde
eu preciso entender. Onde Jesus está, acontece alguma coisa. A Bíblia diz, Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo. E Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, foi enviado e habita dentro de você. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, Jesus diz assim, ó, Paulo disse aqui, né? A Bíblia diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, qual é o seu chamado? A estatura completa de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus. Qual foi a manifestação de Jesus na terra? Ele foi filho. Foi a manifestação do Filho. E a Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Ou seja, o que Deus quer dizer? Que Ele quer que vocês sejam, que nós sejamos Jesus na terra. Ele foi o primeiro de muitos irmãos. Ele foi o primeiro. Ele foi o primogênito. Deus espera que nós nos tornemos filhos. Deus espera que a gente alcance a estatura completa de Cristo. É o que Deus espera. Jesus mesmo falou, ó, obras maiores vocês farão. O desejo de Jesus é esse. Jesus não se limitou e falou, ó, eu vim até aqui e vocês só vão vir até aqui. Não, Jesus falou, obras maiores farão. Quem carrega o Espírito de Deus? Quem é que carrega? Quem? Fala eu. Você o quê? Aí. Carrega o Espírito de Deus. Carrega o Espírito Santo. Você carrega. Você carrega o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para alcançar a estatura completa de Cristo. Nós fomos chamados para isso. E a Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós. Obras maiores farão. Vocês, nós, somos os filhos. Então a gente leu aqui, a gente falou, quando Jesus está, acontece alguma coisa? O que acontece quando Jesus está? A cura, o que mais? Pode falar para fora, com fé. Isso, libertação, o que mais? Direção. Palavra de vida eterna. Tudo isso e muito mais. Quer falar mais? Vai um de cada vez, sem brigar. A cura, a libertação, a livramento, a palavra de vida eterna, a solução, ressurreição, solução também. Ressurreição é o quê? Sonhos. Arrependimento, a perdão, a amor. Acontece tudo isso quando Jesus chega. Quando Jesus chega,
acontece tudo isso. E como Jesus chega hoje? Como Jesus chega hoje? Quando você chega, Jesus chega, irmão. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega. Você é templo. Você foi chamado para ser tudo aquilo que Jesus foi. Aleluia. Como filho. Não como Salvador. Como Salvador é só Ele é digno, só Ele. Mas toda a manifestação de Jesus na terra como filho, nós fomos chamados para exercer. Esse é o nosso chamado, esse é o teu chamado. Então, se quando Jesus chegava havia cura, quando você chegar, o que tem que acontecer? Cura. Se quando Jesus chegava havia amor e não condenação, ele falava, filha, ninguém te tacou a pedra? Ninguém te condenou? Eu também não vou te condenar. Esse era o coração de Jesus? Era. Então, qual que deve ser o nosso coração? Esse coração. Mas Jesus também, a Bíblia diz que ele levantou ela e ele falou, agora vai e não peques mais. Jesus falou isso para ela. Não falou? Falou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua sendo e sempre será o único caminho. Ele que nos comprou, a Bíblia diz que Ele nos comprou. A Bíblia diz aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos transportou. Ou seja, eu não vou lá para anunciar minhas virtudes, eu vou para anunciar as virtudes daquele. Quando eu chego, Jesus chega. Eu tenho que entender que não sou eu. É Jesus. É Jesus em mim. É o Espírito Santo em mim. Não sou eu de mim mesmo, mas é o Espírito Santo em mim. É Jesus em mim. É quando eu chego para anunciar não de mim mesmo, mas para anunciar as virtudes do Senhor. Como Jesus falou para o gadareno, falou, não me segue não. Vai lá e conta para todo mundo aquilo que aconteceu na tua vida. Aquilo que Deus fez na tua vida. Aquilo que eu fiz na tua vida. Ele podia falar isso. Só ele podia falar. Mais ninguém. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus. Você pode ficar feliz, mas a glória é de Deus. Você pode ficar feliz por ver alguém ser curado, por ver alguém ser liberto, por ver Jesus dando direção e falando, lança a rede na direita e ver um milagre de Deus acontecer. Você pode ver Jesus livrar alguém da tempestade, seja ela uma tempestade emocional, seja ela uma turbulência, uma catástrofe. Quem imagina, igual aconteceu lá agora em Brumadinho, é uma tempestade, irmão. É uma loucura. Imagina o que está acontecendo na vida das pessoas. Que tem gente sumida, que tem gente que infelizmente já veio a falecer. Só Jesus para acalmar a tempestade das emoções da vida dessas pessoas. Mas Ele pode acalmar. Ele pode livrar de toda a depressão, de tudo aquilo que poderia ser acarretado na vida de cada uma dessas pessoas.
Jesus pode dar uma palavra de ordem para os ventos e a tempestade se acalme. Talvez ele vai fazer isso através da sua vida. Mas uma coisa a gente tem que lembrar. Toda vez que alguma coisa acontecer, toda vez que o Senhor te usar, toda vez que o Espírito Santo se mover através de você, a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós estamos nos movendo para quê? Para anunciar as virtudes daquele. Não é para nós mesmos, não é para você mesmo, não é para mim mesmo. É para glorificar o nome de Jesus. Amém? Quando Jesus está, acontece alguma coisa. Fala isso. Quando Jesus está, acontece alguma coisa. Quando Jesus está, acontece alguma coisa. Fala para alguém aí, fala pro irmão bonito do teu lado aí, ó. Não pode não acontecer nada, senão Jesus não está. O inverso é verdade. Senão, quando Jesus está, acontece alguma coisa. Se não está acontecendo nada onde o caráter de Cristo, onde o coração de Jesus esteja se manifestando, pode ser que Jesus não esteja nesse lugar. Eu tenho que fazer a conta inversa. Sabe? Na minha casa, na minha empresa, no meu emprego, na minha escola, na minha faculdade, na minha vida, Jesus está? Jesus está? Porque senão a gente está praticando uma religião. Vira sabe? Eu aprendi a orar, eu aprendi a cantar, eu aprendi. Jesus disse que o Pai não procura aqueles que sabem, mas aqueles que são. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros. Se o Pai procura verdadeiros, é por quê? Porque tem falso. Não cabe a nós dizer quem é o joio e quem é o trigo, mas cabe a nós, a Bíblia diz, para a gente julgar a nós mesmos. E eu quero trazer essa palavra primeiro para mim, mas para que você reflita. Será que o Pai encontra em mim um verdadeiro adorador? Será que eu sou a manifestação de Jesus na terra? Ou mesmo que eu ainda não seja, será que eu estou nesse caminho? Será que eu estou no trilho certo? Se eu deixar minha vida no trilho, e não mudar de rota, onde eu vou chegar? Onde eu vou chegar em Deus? Onde eu vou chegar? Pensa o seguinte, ó. A Bíblia diz que lá no dia ele vai separar ovelhas e os bodes, né? Imagina que vai ter uma fila de um lado e uma fila do outro. Se você guiar a sua vida daqui até o grande dia, você vai chegar em qual fila? Na fila dos bodes ou na fila das ovelhas? Que fila que você vai chegar? Misericórdia, né? É o sangue de Jesus, né? A Bíblia diz que a nossa salvação, ela não é de nós, ela é dom de Deus. Jesus entregou a sua vida para nos salvar. Não são as nossas boas obras. Mas a Bíblia também diz, em Mateus capítulo 7, versículo 21, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós fizemos isso em Teu nome, nós fizemos aquilo em Teu nome, nós curamos, expulsamos demônio, fizemos aquilo outro. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, curar enfermo e expulsar demônio é iniquidade? Agora é isso que Jesus está querendo dizer? Não. Mas fazer isso sem ter um coração verdadeiro é.
quando você faz isso, onde o fim é você mesmo, onde você não gasta tempo com Jesus, você não gasta tempo, você não ora, você não lê a Bíblia, você não convive com pessoas, você não manifesta o coração de Jesus. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Eu preciso conhecer o coração de Jesus. Quando Jesus está, acontece alguma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembraria das palavras de Jesus. Ele nos lembraria. Você só vai lembrar de uma coisa que você já tem memória sobre aquilo. Se você não tem memória sobre aquilo, você não vai lembrar. Como que você vai lembrar das palavras de Jesus se você não lê a Bíblia? Como que o Espírito Santo vai ter que ser revelação, né? Não vai ser lembrar. Mas aí é mais difícil. Ele pode se revelar nos dias de hoje? Pode. 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 Mas Deus não se revela a todo momento. Deus se revelou na vida de Abraão em momentos específicos. Momentos específicos. O que eu quero dizer com isso? É isso que eu disse até agora. Quando Jesus está, acontece alguma coisa. Eu preciso conhecer o coração de Jesus. Eu preciso conhecer o caráter de Jesus. Eu preciso querer ser igual ele foi. Porque esse é o meu chamado. Meu chamado é ser igual ele foi. Então, quando eu vejo alguém ali e vejo pessoas ao redor atirando pedras naquela pessoa, qual que deve ser meu coração? Eu vou pegar uma pedra e atirar? O que eu vou fazer? E essa pedra pode ser palavras. Hoje em dia ninguém vai atirar pedra em ninguém, né? Se chegar nesse ponto, talvez lá na Arábia Saudita aconteça alguma coisa do tipo. Mas aqui no Brasil não é a nossa realidade. Apesar que tá rolando aí, né? Às vezes pega uns bandidos na rua aí, os caras tem dó não. Pega o cara e dá um sacode. Mas e aí? Qual que é a manifestação de Jesus? O que Jesus faria? O que você tem que se perguntar no dia a dia e nas adversidades que acontecem com você ou que são apresentadas a você é o que Jesus faria nesse caso? O que Jesus faria? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Já passou, já está mais tranquilo. A gente ficou uma briga de política aí o ano passado. Bolsonaro, Lula livre. Ah, Bolsonaro, não sei o quê. Independente da sua posição política, do seu candidato, mas falando de ações no sentido de compaixão pelas pessoas. O coração de Jesus é nível muito alto, né? Nível muito alto. Mas como você conhece o coração de Jesus? É aqui, ó. Através desse livro aqui. Amém ou não amém? Amém. Como que eu vou conhecer alguém? Eu preciso conviver com ela. A gente lê histórias. Eu tenho um autor muito legal que eu sempre leio, Brennan Manning. Não sei se quem conhece aqui. Ele tem muitos livros legais.
O Obstinado Amor de Deus, Convite à Loucura, Evangelho Maltrapilho. Cara, ele tem muito livro bom. E tem um outro livro que eu tenho dele que é como se fosse uma biografia. Mas eu li ele depois que eu já tinha lido uns 4, 5 livros dele. E, sabe, parece que você conhece o cara. Eu nunca vi, nem... O cara faleceu tem, acho que 3 anos. Já era um senhorzinho já. O cara que prega sobre a graça de Deus de uma maneira louca. E nunca conheci o cara, nunca convivi com o cara, mas eu conheci ele. Eu conheci ele. Eu sei quem ele era. Eu sei o que estava no coração dele. Porque não oscilava entre um livro e outro. Por mais que as histórias eram completamente diferentes, o ponto em comum sobre a graça de Deus, sobre como isso se manifestava, era central. Então eu conhecia ele. Falava, cara, esse cara ele fez tudo isso. Por vezes o cara caiu em pecado X, Y, Z, mas ele viu a graça de Deus se manifestar dessa maneira e é isso que motivou o cara. Eu sei da história dele, de quando ele era adolescente, do casamento dele, todas as histórias que ele contou. Por quê? Porque eu li sobre o cara. Quanto você está gastando tempo para conhecer Jesus? E o quanto você está deixando isso entrar no teu coração e transformar? Porque a Bíblia diz que a palavra, ela é como uma espada, que ela tem poder de dividir juntas e medulas. Ela é como uma espada. Não é como o livro do Brennan Manning, que eu vou conhecer a história do cara, não. Aqui tem poder de Deus. Claro, livros de homens de Deus tem também, glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem poder de nos transformar. E só eu conhecendo essa palavra que eu vou saber. Quando Jesus está, o que acontece? Quando eu estiver em algum lugar, o que precisa acontecer? Como Jesus se manifestaria? Como a gente tem falado. Quando a gente foi definir as metas 2019, o que eu vou colocar na minha agenda? O que está na agenda de Jesus? O que Jesus planejou para 2019? O que Ele quer que você faça? O que Ele quer que você participe? Onde Ele quer que você manifeste como filho de Deus? Onde Ele quer que você manifeste o amor, a justiça? O que está na agenda dele? É isso que eu vou colocar na minha agenda. Como seria o comportamento dele? É isso que eu preciso buscar. É isso que eu preciso buscar. Muitas vezes pode ser que isso vai ser uma luta para a tua carne, para a tua alma, para a nossa alma. Porque a alma é que grita. A alma não quer. Falou mal de mim? Falou mal de mim? Pisou no meu calo, velho. Tá de brincadeira, né? A alma é a alma purinha, gente. Mas eu não posso ser dominado pela minha alma. Eu tenho que ser dominado pelo Espírito Santo. Eu tenho que entregar. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia diz que a nossa alma e o nosso espírito, eles brigam entre si. Porque um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. A alma quer sentar no sofá e ver Netflix ou ficar 3 horas no Instagram, mas o espírito está falando, cara, vai orar, vai ler a Bíblia, vai conviver com alguém, vai visitar tal pessoa. Vai lá negar a você mesmo e vai dar a cara a tapa. Só que 3 horas no Instagram a gente fica agora. Pra orar é difícil, né? Quando Jesus está, tem que acontecer alguma coisa. Amém? Amém. Feche teus olhos aí, vamos orar.
Eu quero que você pegue essa palavra como uma palavra de condenação. Não tem nada disso. Jesus não condena ninguém. Mas eu quero que você pegue essa palavra para se autoavaliar. Senhor, o que está na minha agenda é o que está na tua agenda? Senhor, o meu comportamento é como se o Senhor estivesse se comportando? Quando eu chego, Jesus chega. É isso que Jesus quer. Jesus quer que você seja semelhante a Ele. E assim, você não precisa se condenar se hoje ainda você não chegou nesse lugar. Paulo disse, não que eu tenha chego, mas deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu sei para onde eu estou indo. Não é sobre o meu passado, mas é sobre a minha decisão de hoje em relação ao meu futuro. O meu passado já passou. Jesus já remiu o meu passado. Eu não preciso olhar para o meu passado, eu preciso olhar para o meu presente. O que é que eu vou fazer hoje? Para onde eu vou direcionar a minha vida hoje? Para onde o Senhor está direcionando a minha vida hoje? Quando Jesus está, acontece alguma coisa. Jesus quer estar através de você também. Aonde você estiver, Jesus quer estar. Jesus quer se manifestar de maneiras surpreendentes. Ah, Jesus, você vai jantar com o publicano, com o cobrador de impostos? Vou. Ah, Jesus, você vai deixar essa prostituta lavar teus pés? Vou. Ah, Jesus, você não vai tacar pedra nessa moça? Não vou. Qual é o comportamento de Jesus? Esse deve ser o nosso comportamento. Amém? Adora Ele aí, adora Ele aí.